Hoje o vídeo vai ser num formato um pouco diferente. Tô num estúdio diferenciado, a minha cozinha. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar muito na sua vida. Porque às vezes a nossa vida é tão corrida, né, gente? Que a gente precisa lavar louça, cuidar da casa, fazer comida, cuidar dos filhos. Mas a gente não pode deixar de buscar ter um tempo, um momento com Deus. Então eu tô aqui lavando louça, guardando as coisas aqui. E separei esse momento para fazer um devocional junto com você. Então, se você quer ouvir de Deus, se você quer buscar esse momento com Deus junto comigo, fica aqui nesse devocional. Ia falar com vocês e aí eu olhei aquele fio ali, gente, tá me incomodando. Deixa eu ele arrumar rapidinho. Fui só botar rapidinho no lugar, porque senão eu ia ficar aqui falando com vocês, conversando com vocês e vendo aquilo ali e eu não ia conseguir me concentrar. E hoje eu quero ler com você esse texto aqui, ó. Josué capítulo 3, verso 1, que diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Eu não sei se eu sou ansiosa demais, talvez você seja assim também, mas o fato de pensar que Israel, nesse texto de Josué, a Bíblia está falando que Israel estava pronto para atravessar o Rio Jordão e alcançar a promessa que Deus tinha para a vida deles, que era a terra prometida. A terra que a Bíblia fala que mana leite e mel, que os cachos de uvas eram tão grandes que 2 homens tinham que carregar, porque um só não conseguia. Você entendeu o nível da promessa que Deus tinha para aquele povo. E existem promessas que Deus tem assim para nós, né? Que são promessas realmente muito grandes, coisas assim incríveis que Deus tem para realizar na minha e na sua vida. E quando a gente sabe que Deus tem uma promessa para nós, a ansiedade toma conta, né? Eu acho que não é só comigo, acho que você também fica se sentindo ansiosa em alguns momentos. Enquanto eu vou arrumando aqui, vai arrumando aí também, que a gente vai otimizando o nosso tempo. E aí, quando eu li esse texto de Josué capítulo 3, verso 1, que diz que eles acamparam antes de atravessar o rio, eu fiquei pensando como eles conseguiram acampar. Eles olhando assim, sabendo que logo ali na frente era só atravessar o rio e tinha uma terra prometida, tinha tudo aquilo que eles estavam desejando. Era como assim, vamos supor que você é uma pessoa que está tentando engravidar há muito tempo e você não está conseguindo engravidar. E aí, Deus faz uma promessa para você: agora você vai conseguir engravidar. Ah, beleza, agora eu consigo. Só que você vai estar prestes a engravidar, prestes a conseguir aquele sonho que você tanto teve, que você tanto esperou, e aí você vai e para e fala assim: não, vou esperar um pouquinho. É estranho, né? No mínimo, estranho. Será que isso é estranho só pra mim? Ou você lendo esse texto também para pensar que não faz o mínimo sentido quando você tá diante da promessa, quando você tá diante daquilo que você esperava que estivesse pra acontecer, você simplesmente parar e esperar um pouco. Parar e... vamos acampar. Afinal, a gente já não ficou 40 anos nesse deserto aqui, que é um pouquinho mais. Sabe, se você não sabia, mas Israel ficou 40 anos no deserto, esperando para conquistar aquilo que Deus tinha para a vida deles. E aí é claro que eu fui perguntar para o Espírito Santo porque eu falei: Senhor, não faz o mínimo sentido, eu quero entender. Por que Israel não... Será que eles não eram ansiosos? Será que só eu sou ansiosa? Nesse nível de pensar: caraca, eu tô aqui diante da promessa, eu vou correr para conquistar. E aí, lendo Josué capítulo 3, verso 3, eu tive a primeira resposta. Acompanha aqui comigo no texto, que diz assim: e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Olha que interessante. E aí o Espírito Santo me deu essa resposta: acampamento é lugar de enxergar a presença de Deus. No verso 3 a Bíblia diz que eles receberam uma ordem, um direcionamento que falou: quando vocês virem a Arca da Aliança, aí sim vocês vão se mover. Para quem não sabe, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Aquele artefato, né, aquele objeto, era um objeto que aquilo ali representava literalmente a presença de Deus. Hoje no Novo Testamento, né, na aliança que nós temos com Jesus, a gente entende que a presença de Deus, ela está, né, na nossa vida através do Espírito Santo que habita em nós. Mas naquela época era diferente. Então eles tinham aquela arca que representava Deus. Então não adianta nada a gente ir atrás de algumas promessas, atrás de algumas conquistas, que a gente sabe que são promessas de Deus, conquistas de Deus, se a gente não for guiado pela presença dele. Porque é a presença dele que vai nos mostrar a forma certa, o lugar certo, a maneira certa de nós conquistarmos. E é isso que esse versículo está dizendo, quando fala: quando virem a Arca da Aliança, aí vocês vão. Sabe, é isso que ele está falando. Não vai. Mesmo que você ache: ai, mas Deus me prometeu, mas tá tão óbvio, tá tão claro. Mas não vai se você não estiver enxergando a presença de Deus.
E aí, fiquei pra você refletir. Quantas vezes você já não quebrou a cara por achar que você estava certo, por achar que você estava indo para um caminho correto, mas você não enxergava a presença de Deus naquilo que você estava fazendo. Mas por teimosia você foi. Então, anota isso no teu coração. Só vá, só faça, só tenha certeza que você está no caminho certo se você estiver vendo a presença de Deus ali te guiando. Porque é dessa maneira que a gente vai alcançar plenamente a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa, tem mais. Vamos ler o verso 5 comigo, que diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Não adianta a gente alcançar a promessa de Deus sem estarmos em santidade. Deus quer que eu e você, a gente alcance as promessas que Ele tem para nossa vida sem o peso dos erros cometidos, sem o peso dos pecados cometidos no passado. Se você parar para estudar a história de Israel, você vai ver que durante 40 anos eles viveram no deserto murmurando, reclamando, pecando contra o Senhor. E aquele peso daquele pecado chegou até aquele momento. E eles entrariam na promessa, na terra que Deus tinha para a vida deles, com todo aquele histórico. E aí Deus fala para eles: se santifiquem, porque eu tenho algo bom para vocês, mas eu também quero um povo santificado, um povo que quer viver pleno diante da minha presença. Então, as coisas que Deus tem que fazer na sua vida, eu tenho certeza que Ele tem o maior prazer de fazer. Eu tenho certeza que Deus quer realizar. Mas antes, Deus quer de você uma postura diferenciada. Deus quer de você que você se separe, que você busque estar no centro da vontade dEle e vivendo em santidade. Não abre mão disso não, tá? Busca ter uma vida de santidade. Busca viver uma vida que você alegre o coração do Senhor. Busca viver uma vida que você busca realmente se santificar. Busca realmente estar no centro da vontade de Deus. Porque antes de buscarmos pelas bênçãos que as mãos deles têm para nos dar, a gente tem que buscar a face daquele que é o Deus que merece nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória e a nossa santificação. E por último, vem ler comigo o verso 15. Que diz assim: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Para nós alcançarmos as promessas que Deus tem para nós, antes a gente tem que acampar. O que é acampar? É o tempo de espera, é o tempo de buscar direcionamento de Deus, é o tempo de ver a presença de Deus, é o tempo de nós nos santificarmos, mas é o tempo também de nós entendermos que a gente precisa romper a nossa realidade com atos de fé. A Bíblia diz que aqueles homens, eles atravessaram ao Jordão em terra seca. Mas como? Se o Jordão era um rio, que a Bíblia diz que a margem do rio estava transbordando, tinha muita água. Não foi de maneira natural, foi um milagre que Deus fez. Só que o milagre veio através da fé, porque todo milagre, ele é desatado, ele começa através de um ato de fé nosso. A Bíblia diz que aqueles homens, eles deram um passo de fé. Quando eles pisaram ali nas águas, quando eles colocaram a fé deles em ação, mesmo sem ver, o mar se abriu. Então deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você tanto espera que aconteça, talvez ainda não aconteceu, porque Deus está te dando esse tempo de espera, esse tempo de acampamento, para você entender que é necessário um ato de fé na sua vida, porque foi a fé que abriu aquele mar para que eles pudessem atravessar, e é a fé que vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, comenta aqui nos comentários, me diz aqui nos comentários se Deus não está falando aí com você. Vou te dar um tempinho para você comentar. Eu creio que o tempo da promessa está muito próximo de realizar na minha, na sua vida. E com essa palavra Deus falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado também ao seu. Só que tem algumas atitudes que nós precisamos mudar. Busque a presença de Deus nesses dias. Se santifique. Se coloque diante da presença do Senhor. Se posicione da maneira como Ele espera que você esteja. E por último, não esqueça que é a fé que move o coração de Deus. É a fé que é um divisor de água na minha e na sua vida. Tá? Fica com essa palavra no teu coração, me segue nas redes sociais, comenta aqui se esse vídeo falou com você, compartilha para que outras pessoas também sejam abençoadas. Com certeza, não deixe de se inscrever nesse canal, para que eu possa cada vez mais gravar vídeos que vão abençoar o meu e o seu coração. Um beijo, e deixa eu terminar de arrumar essa cozinha, porque tem coisa fora do lugar, ó. Tá tudo ali me incomodando, e se eu deixar ali, não vai dar certo, eu tenho que arrumar essas coisas aqui. Beijo, gente, tchau!